E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai conversar sobre um livro que vocês estão há um tempão esperando o vídeo e como eu prometi que eu ia ler aqui nas férias, tá aí o vídeo. Estou trazendo o vídeo para vocês. Mas antes, gente, vão aí sentando o dedo no likeão. Eu já agradeço demais a vocês, porque vocês participam muito aqui no canal, sempre deixam comentários, sempre dão like, e eu sou muito grata, tá, pessoal? Porque é isso que ajuda aí o canal a crescer aos pouquinhos, né? A motivar a gente a fazer vídeo também, né? Então, vão deixando aí nos comentários e vão sentando o dedo no like, tá? E o livro é essa belezura aqui, gente. Que livro bom, que filme bom. Eu ganhei do Ronaldo, que tem um perfil no Instagram, Porque Livro Não Enguiça. Eu agradeço demais, Ronaldo, teu desprendimento em me enviar esse livro aqui e me proporcionar uma leitura incrível. Gente, realmente é um livrão, apesar de ser fino, né? E merece com toda certeza uma nova edição aqui, porque a gente sabe que esse livro não está mais à venda. Tem um exemplar só e tá um valor exorbitante, né? Mas vamos lá, a gente vai conversar sobre o filme também, né, gente? Do Jeffrey Konvitz. Ele tá vivo ainda, gente. Ele nasceu em 1944. Legal, né? Ele fez mais alguns livros também, escreveu mais alguma coisa que tá à venda na Amazon, mas em inglês, tá, gente? Em português mesmo que veio aqui para nós foi só A Sentinela, tá? Essa capa muito legal que tem tudo a ver com a história. Esse senhor aqui, gente, é um padre. É um padre que fica de vigia numa janela num prédio antigo. Mas calma aí, né? Vamos lá. Eu vou ler um pouquinho aqui alguma coisa que eu separei do Jeffrey na internet. Tem pouca coisa dele, tá, gente? A gente realmente não acha muitas informações, mas só um trechinho assim de curiosidade do livro e do filme. Inclusive eu fiz umas anotações, né? Vocês me desculpem se eu der uma olhadinha aqui, né? Às vezes eu faço, a maioria das vezes não. Mas quando o livro é bom e merece ser, né, comentado ponto a ponto, então eu faço aqui algumas anotações, tá? Então assim, ó, gente, o Konvitz primeiro lançou A Sentinela como um filme. Gente, ele trabalha como advogado muito bem sucedido na indústria do entretenimento, tá? Então aqui, Konvitz primeiro lançou A Sentinela como um filme, mas foi recusado por vários estúdios. Então ele decidiu escrever A Sentinela como um romance, ficando acordado, escrevendo até as 4 da manhã todas as noites enquanto exercia a advocacia em Nova York durante o dia. Simon e Schuster compraram os direitos de The Sentinel, que é o título em inglês, né, em setembro de 73. E em 6 meses ele recebeu uma oferta de $200 mil pelos direitos de brochura e $500 mil pelos direitos do filme da Universal. Um autor estreante nunca havia sido contratado por um grande estúdio para adaptar e produzir um filme a partir do romance do próprio autor. A Sentinela venderia mais de 7 milhões de cópias. E o filme, gente, aqui no Brasil saiu com o título A Sentinela dos Malditos. Vocês encontram, tá? Eu acho que tem um DVD à venda no Mercado Livre, tá? Sentinela dos Malditos, dá para achar online, é difícil, né? Mas vasculhando bem a internet se acha, tá, gente? É um filmão, ele tá muito fiel ao livro, tá? E as outras novelas que ele fez, olha só, foi A Sentinela, então, em 74, o filme veio, então, em 77, The Guardian, que é de 79, que é uma sequência da Sentinela, O Apocalipse, de 79, e Monstro, um conto do Lago Ness, de 82. A Sentinela, The Guardian e esse Monstro tem na Amazon em inglês, tá? O Apocalipse eu acho que não, tá, gente? Então, pequenas curiosidades aí, um filmaço mesmo e um livraço, tá?
Um elenco de primeira também, gente. Vários atores conhecidos ali, o filme tá espetacular. Inclusive o filme, eu acho que ele me choca mais do que o livro, porque eu sou muito visual. Então o final aqui, o fim do livro, da história, é muito chocante. E para mim assistir aquele final foi assim, uou, sabe? Mais do que no livro. Mas vamos lá, gente. O que se trata então a história? É aquilo: loucura, complô ou realmente assombração? É aquele tipo de história que parece que cada momento vai por um caminho e a gente fica boiando sem saber o que é. Claro, a gente entende ali o que está acontecendo, mas a gente não sabe se é realidade, se não é, se é da cabeça da personagem ou se realmente tem algo sobrenatural ali ou é um complô, né? Porque ela é uma moça rica, tá? Então, assim, a gente tem a Alison, que é a personagem central aqui, que eu anotei algumas coisas dela, ela que é importante na história. Ela teve uma tentativa de suicídio, ela é uma modelo, ela tem um grande trauma do pai e ela tá buscando a sua independência, né? Quer morar sozinha e tal. E nós temos o namorado dela, o Michael, que ele é um advogado bem-sucedido. Ele parece muito ocupado, sabe? No começo ali a gente tem a impressão de que ele não tem muito tempo para ela, mas no decorrer da história ele se mostra um namorado bem interessado, bem dedicado em ajudar ela a ver o que está acontecendo. E ele é viúvo. A ex-mulher dele também se suicidou. E tem um detetive que é um porre nessa história. Que cara chato. Tem um detetive que suspeita do Michael de que ele matou a esposa para ficar com a grana. Então, lá num ponto da história, esse detetive vai surgir, mas ele não teve prova nenhuma. Então, ele só insiste e fala na cara do Michael e enche o saco de que ele é o culpado, sim, mas o cara não foi nem assim incriminado por causa disso, sabe? A mulher se suicidou e ponto. E ele ficou com a herança. E aí o detetive, depois do desenrolar da história, começa a suspeitar dele de novo, porque a Alison, nossa protagonista, é uma jovem suicida, né? E tá namorando com o Michael. E herdou uma grande herança. Então esse detetive começa a suspeitar, claro, do Michael num certo momento da história. Mas o começo, gente, eu vou ler aqui o prólogo para vocês, que no início parece que não tem absolutamente nada a ver com a história. Mas depois, mais lá pro final, a coisa toda se entrelaça. E o prólogo é o seguinte: em cima da secretária de Roseira Silvestre havia uma pasta simples de cartolina parda, em cujo canto superior direito aparecia, impresso em letras grandes, o nome Alison Parker. Duas mãos bem tratadas seguravam uma folha de papel com o resumo detalhado da vida de Alison Parker. As mãos abriram a pasta e nela inseriram o papel. Outra pasta, com a indicação Therese, foi colocada sobre a Parker. Uma das mãos apagou a luz da secretária. Então a gente tem esse prólogo meio doido, né? Tipo, o que tem a ver isso aqui com a história? Mas sim, tem tudo a ver com a história. Mas vamos lá então para a história, né, gente? Começa então, depois desse prólogo, com a Alison voltando para casa do Michael, indo para o apartamento dele em Nova York. Ela chega de uma viagem de 4 meses que ela passou fora, porque ela foi ao enterro do pai. O pai faleceu e ela vinha desejando, ansiando pela morte desse pai. Como eu já falei, ela é uma jovem cheia de traumas. Ela viu algumas coisas feias que o pai dela fez, né? E isso realmente traumatizou, ficou na mente dela, né? Marcado a ferro e fogo. Então ela tá retornando, né? Desses 4 meses que ela passou lá com a mãe, enfim, né?
E ela tinha fugido de casa, gente, já fazia 7 anos. Então, há 7 anos ela tinha saído lá da cidade dela, foi para Nova York, zerou contato com a família praticamente, mal falava com a mãe, eu acho que com o pai também não tinha contato nenhum. Então, depois desses 7 anos, ela volta e fica lá 4 meses. Então tá ela chegando ali em Nova York, indo para o apartamento do namorado. Tem um bilhetinho lá dele dizendo que ele não pôde receber ela, porque ele tá ocupado, tá em reunião, tá isso, tá aquilo. E aí a história começa a se desenvolver, porque ela não mora com esse namorado, apesar de ele insistir para que ela vá morar com ele. Ela quer a independência dela, como eu mencionei também para vocês. Então ela tá procurando apartamentos em Nova York, o que é muito legal no filme, porque mostra ali as ruazinhas, o prédio antigo que ela vai morar. Gente, o filme é muito bom. E aqui no livro tá bem descrito também, tá bem direitinho, tá bem visual. Então ela encontra, né, ela vê um anúncio num jornal de um apartamento antigo que tá ali para alugar em Manhattan. E ela vai ver, ela conversa ali com a corretora, que é a Ava Gardner, e elas vão, né, visitar o apartamento. É um apartamento antigo, bem assim, velho, escuro, com móveis antiguíssimos também, né? O apartamento já tá mobiliado e ele é meio claustrofóbico, esse prédio, gente, porque são assim, os corredores são todos forrados de madeira, mas mal tem iluminação, então é tudo meio na penumbra, sabe? É bem isso, é na penumbra. E ela se apaixona pelo apartamento grande, amplo, mobiliado, com uma mobília muito bacana, né? Apesar de ser antiga, muito bem conservada. E ela quer, né, o apartamento, mas a corretora fala para ela que é $500. E ela acha muito caro. Ela, não, mas então não vai dar, não vai rolar. Aí a mulher assim, $400, você não consegue outra coisa. E ela falou assim, ué, mas não era 500? A mulher, não, é 400. Falei 400, é $400 e tal. E aí ela vai ficar com o apartamento, claro. No último andar, lá numa janelinha que dá para fora, no portão, assim que ela entra, ela já vê esse padre aqui na janela. E ela pergunta, né, quem é aquela pessoa e tal. E a corretora fala, é um padre idoso, cego, que passa os dias ali na janela. A igreja ali, a cúria local cuida dele, enfim, né, dá o suporte, paga aluguel, enfim, essas coisas. Mas ele é um idoso padre solitário, que passa o dia na janela, só vigiando, apesar de ser cego, né? Mas então, ela aluga esse apartamento, tá, gente? Ela começa a ter uns pesadelos estranhos lá. Conforme vai passando os dias, ela vai tendo mal-estar. Então ela passa mal, ela desmaia quando ela vai trabalhar, vai fazer as fotos, que ela é modelo, né? Começa a ter muita dor de cabeça, sabe? Começa a ficar assim bem debilitada conforme vai passando o tempo. E ela também começa a conhecer os vizinhos. Então vem um senhor que mora um pouquinho mais para cima, senhor baixinho, esqueci o nome dele até, todo simpático, meio abelhudo, mas muito simpático. Então vai lá, conversa com ela, já vai xeretando por dentro do apartamento. Ele fala que o apartamento dele é do mesmo jeito também, com mobília antiga, não sei o quê. E ele tem uma gata e um pássaro. Eu acho que não é papagaio, é um outro pássaro, que eu anotei aqui, olha só. O nome da gata é a Jezebel. E o que é Jezebel? Quem foi, né, a Jezebel? No Antigo Testamento, ela era uma rainha que sacrificava crianças. A Jezebel, o nome da gata. E também significa Baal exalta. A gente sabe que Baal, né, na Bíblia, é um demônio, né? E o pássaro dele, o nome é Mortimer. Já dá para entender aí que é morte, né? E Mortimer pode ser morto, significa morto, água parada ou mar morto. Então são esses os nomes que, né, tem tudo a ver com a história.
os nomes dos bichinhos, então, desse senhor. Perfeito, ela conhece esse senhor aí. Um outro dia, ela conhece também um casal de lésbicas que mora no prédio. E ela vai lá querer, né, conhecer os vizinhos, né, fazer a política da boa vizinhança. E ela bate lá na porta e não tem ninguém. Ela abre a porta e vai, né, tem alguém em casa, não sei o que e tal, e vai entrando. Aí surge uma das moradoras, trata ela assim meio rispidamente, claro, a guria vai se enfiando, né? Mas fala para ela sentar, que ela vai fazer ali um chá, alguma coisa, e ela senta. Nisso entra a Beverly D'Angelo, né, a atriz, interpreta então a outra lésbica, né? E essa, a mais nova delas, senta na frente da modelo, enquanto a outra tá lá fazendo o tal do chá. Gente, essa mulher, ela começa na frente da Alison se acariciar. Mas de verdade, se é que vocês me entendem o que eu tô falando. Gente, que situação constrangedora. E ela fica ali, ela olha assim, eu não acredito no que eu tô vendo. E a mulher tá ali, sozinha, na frente dela, fazendo tudo aquilo, né? Até que, e a outra entra e age com a maior naturalidade, né? Elas têm uma discussão ali, porque uma já é meio ríspida com a outra, a Alison e a outra mulher, porque a mais nova, Beverly D'Angelo, não tem boca para nada, é praticamente muda. Então eu sei que ela vai sair desse apartamento indignada com aquilo que ela viu, e elas se pegam no pau. Elas brigam no corredor, gente. Olha, aí chega o senhorzinho, e consegue ali, né, dar uma ajeitada ali na situação, porque essas duas mulheres não gostam dele, elas entram assim correndo para dentro de casa, como se tivessem visto o diabo, sabe? E ele fala, não te mete com essas mulheres aí e tal, né, essas duas aí não é legal e tal. E vai, gente. Ela vai, então, só aparecem esses dois, assim, moradores ali. Ela vai tendo pesadelos, ela vai ouvindo barulhos e cada vez ela vai passando, né, mais mal, assim, né, durante os ensaios, o trabalho dela. E ela começa, então, a querer saber o que tá acontecendo naquele prédio, porque ela ouve umas coisas, assim, que não tem explicação. Barulhos de gente caminhando em cima do apartamento dela, mas no apartamento de cima não tem ninguém. Então ela sai pelos corredores nessa penumbra para saber o que é, ela não consegue ver nada. Até que ela vai lá na corretora e diz, não, tem alguém lá, o que tá acontecendo? E a corretora dela diz assim, ninguém mora naquele prédio. Ela, como? Se eu conheci os meus vizinhos, fui numa festa, o senhorzinho convida ela para uma festa que é o aniversário da Jezebel. Gente, é uma coisa assim, parece um pesadelo, sabe? No filme, assim, tu vê aquilo que não é real. Parece que não é real, mas ao mesmo tempo ela tem a certeza absoluta de que aquilo tá acontecendo mesmo. E é transmitido para nós de uma forma que sim, aquela loucura toda tá acontecendo, o aniversário para uma gata chamada Jezebel. Então ela vai lá na corretora e a mulher fala, não tem ninguém morando lá, é só você e o padre. E ela diz, não, eu conheci o pessoal, eu fui numa festa, eu escuto barulhos, como assim não tem ninguém morando? E a corretora vai lá, pega as chaves dos apartamentos e vai abrindo. Gente, ela vê que tá tudo vazio e empoeirado. Não tem ninguém há anos morando naquele prédio. E aí é o que eu falei para vocês. É loucura? É assombração? Ou é complô? Porque assim, pode ser loucura da cabeça dela por causa dos traumas que ela tem do pai. Porque o que ela viu no passado do pai dela meio que se replica na atualidade, ali na vida real agora do momento. A mesma situação é meio que replicada agora. Então a gente pensa, essa mulher tá doida. Também pode ser o complô do marido, porque afinal a história dele e da ex-mulher tá meio mal explicada. Ela herdou do pai um bom dinheiro,
né? Se esse namorado no começo, assim, ele parece meio dúbio, a gente não sabe realmente quais são as intenções dele, ou se rola assombração mesmo, se tem algo sobrenatural naquele prédio, né? E vai, gente, num crescente, assim, de loucura, de insanidade. Dá pena dessa guria, pessoal, dá pena dela. Tem um momento, assim, que, né, atinge o cume da loucura, que ela sai quase nua, gritando pela rua, que ela viu o pai dela. Ela viu ele lá atrás e ela deu um monte de facadas no pai. Aí que esse detetive chato entra na jogada. Que ele começa a investigar, porque quer provar que o Michael tem alguma coisa de errada ali, que ele aprontou lá com a ex-mulher. Então, qualquer oportunidade que ele tem, ele vai tentar acusar o Michael de alguma coisa. E os dois se odeiam. Então, ele vê mais do que uma brecha ali para ele, né, começar a atormentar a vida do Michael. E aí ele começa a investigar o que tá acontecendo com a Alison. O que ela tá vendo lá, se o Michael tá por trás disso ou não, né? E aí começa toda uma investigação. O Michael, por outro lado, tá fazendo também uma investigação em paralelo, né? E a gente vai saber, pessoal, que até a igreja tá envolvida, não é à toa que tem um padre aqui, tá? E a história é isso, gente. Eu não vou falar o final, apesar de que é possível que vocês nunca leiam esse livro, infelizmente. Mas tem o filme. Então, como o filme tá muito fiel ao livro, eu não vou avançar muito na história, né? Para vocês pelo menos assistirem o filme e não ter spoiler nenhum. Mas, gente, é um baita de um livro. Assim, ó, sabe aquelas histórias que eu falo para vocês que eu gosto de terror antigo, dos anos 70, aquela coisa toda? Tá traduzido nesse livro aqui. É exatamente o tipo de história que eu amo ler, que eu adoro, que eu pego e devoro. E eu gostei muito, gente. Tá muito fiel. Tem todo essa atmosfera, então, de pesadelo, de penumbra, de claustrofobia. E a coisa, como eu disse pra vocês, vai num crescente assim, gente, que é inacreditável. Tu pensa, não, alguma coisa boa vai ter que acontecer nessa história, né? E eu não vou falar pra você se acontece ou não. Só digo que o final é chocante, é triste, mas eu acho que foi um final perfeito. Perfeito, tanto no livro como no filme, né? Que tá exatamente igual. Tá, gente? É isso. Sentem o dedo no likeão. Tá aí um vídeo que vocês estavam esperando faz tempo e eu prometi e aqui está, tá bom? Nos vemos no próximo vídeo.